dia. O meu marido não quis vir, que ele falou que eu falo muito, então se ele subisse, ele ia fazer vocês ficarem muito tempo aqui, tá? Brincadeira, gente, ele não falou isso não. Bom, eu ontem, quem não estava aqui ontem à noite? Levanta a mão, é bastante gente. Ontem a gente pôde partilhar, Mário e eu, do nosso sentimento de alegria e de estarmos em casa, né? Então a gente, assim, se sente em casa. Hoje, pela manhã, quero dar alguns avisos os avisos da preletora. De como a gente vai funcionar durante esse congresso que Deus tem direcionado o nosso coração. Normalmente as reuniões da noite, elas são um pouco mais formais. Porque a gente já está cansado, a gente toma um pouco menos do tempo de vocês, porque a cabeça já viveu o dia inteiro. Mas a parte da manhã, em especial, é aquele momento que você está com a cabeça tranquila. Não deu muita oportunidade para você ficar no celular, né? Não chegou muito problema ainda. Então, eu não vi muitas pessoas ontem usando o material da conferência, do congresso. Todo mundo que está aqui está inscrito. Então, todo mundo ganhou uma pasta, não é? Olha só a pasta aí. Ela tem caneta, ela tem um caderninho que tem por objetivo você registrar as coisas que são importantes para a sua vida do que você está ouvindo aqui. Ok? Então, eu quero que você tire o caderninho, a caneta, verifica se está funcionando. Se não tiver, levanta a mão que o pessoal da recepção está aí com a camisa vermelha, vai providenciar para você. Tá bom? Tá sem caderninho, pede também. Por que eu estou falando isso? Nós não temos a condição mental de guardar tudo que é falado no encontro. Você vai ouvir um monte de coisas, vários textos bíblicos, exemplos, ideias, passo 1, 2, 3, 4. Se você não registrar, não adianta. Você não vai lembrar de tudo, você vai lembrar de uma pequena porção. E também é nesse momento que o Espírito de Deus, que é uma pessoa que habita em nós, amém? Ele fala com a gente. Então, às vezes, ontem o Mário aqui estava falando sobre você crer que a mão de Deus está sobre a sua vida. O Espírito Santo vai trazer na sua memória uma lembrança de um momento que você recebeu uma notícia ruim, a primeira coisa que você fez foi se desesperar. Você esqueceu que tem um Deus que cuida de você. Então você anota ali, ok? Estou investindo tempo nisso, porque eu entendo que é muito importante, né? Eu brinco que existem pessoas que Deus chamou e que quando elas começam a ensinar, todo mundo ri, né? Elas são engraçadas. Eu tenho um cunhado, vocês conhecem, o pastor João Emílio Kutz. Ele é uma pessoa que faz você rir o tempo todo. Tem outras que fazem você chorar. A pessoa vai falando, né? E você começa a chorar. E tem outras, e é esse que normalmente eu, Mário, caminhamos nessa direção, que fazem você escrever. Ok? Então, na verdade, a gente quer plantar durante esses dias, com direcionamento de Deus. Nós, como casa, como casal, jejuamos, preparamos, estudamos, oramos, pedimos a Deus. E nós cremos que além do que nós vamos trazer, Deus tem algo para operar em vocês. Amém? Na vida de vocês, na família de vocês. E Ele faz isso mesmo. Pela nossa experiência, por tudo que a gente já viu, pelo que a palavra diz, Deus, Ele opera em nós, tanto querer quanto realizar. E Ele opera através da palavra. Então, nossa expectativa, se você chorar vai ser bom, se você conseguir rir é um pouco mais difícil. Mas também vai ser. No entanto, o nosso maior objetivo é que você registre, ok? Faça aí seu registro. Então, vamos seguir. Outra coisa que eu queria fazer, eu não vou recapitular tudo aquilo que o Mário falou ontem, mas eu queria trazer a ideia para você
de que nós estamos num congresso de família, portanto, pensando família, né? Cada membro da casa, e pensando num tema muito importante. Ontem o Mário definiu resiliência aqui. Hoje eu não vou trazer o significado na tela, mas eu quero retomar que resiliência é essa capacidade que uma pessoa tem de passar por situações complicadas, crise, adversidade, e não ter um surto, não acabar com a vida dela, né? Conseguir administrar. Por quê? Na definição de ontem ficou bem claro. Porque ela vai usar estratégias que vão ser inteligentes para que ela consiga passar. Ok? Ontem ele falou algumas das estratégias como modelo na vida de José. Que José, ele vivia uma família como eu e você, né? Ele começou falando que a gente tem essa ideia de que a gente quer uma família perfeita, não é? A gente quer, a gente imagina, a gente sonha, mas Deus foi tão lindo que Ele não permitiu que os exemplos daqui fossem perfeitos. Sabe por quê? Porque a perfeição não existe nessa terra. Não existe. Só lá na eternidade. Aqui existe aperfeiçoamento. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está aprendendo para aperfeiçoar. E então, se não tem perfeito, eu preciso ser capaz de administrar as situações que acontecem. Sabe? Parar de viver entendendo, achando que eu sempre vou ter que administrar a vida, e quando aparece um problema eu piro, fico doido, paro a vida. E a gente crê, porque esse congresso ele está firmado na palavra de Deus, nós somos cristãos, nós cremos que a Bíblia é a verdade revelada de Deus para nós. A gente sabe que tem o bem, mas sabe que tem o mal. Existe um mundo espiritual, e vai falar um pouquinho hoje sobre isso aqui, que trabalha para destruir o projeto de Deus, o propósito de Deus. E aí a gente esquece que precisa saber administrar esses momentos, precisa aprender. Não dá para você parar todas as vezes que acontece alguma coisa ruim, porque quando você faz isso, o mal ele começa a trabalhar para toda hora ter uma coisa mesmo, sabe? Porque ele aprende, né? Isso não estava nem no roteiro, mas vamos pensar um pouquinho que algumas pessoas que começam a caminhada, elas começam a estudar, ou elas começam a servir na igreja, aí adoece para tudo. Aí isso começa a acontecer na sua vida com frequência. Por quê? Porque você não consegue continuar. E o objetivo desse congresso é te ajudar com ferramentas na palavra de Deus, na ciência, com as experiências, como você pode conseguir continuar. E ontem a gente aprendeu sobre isso. Sabe, crer que a boa mão de Deus vai estar comigo lá no calabouço, lá na casa de José, de Potifar, que eu sou escravo, na prisão. Deus vai estar comigo. Aconteceu a pior coisa, o pior diagnóstico, Deus está comigo. A gente aprendeu sobre isso. A gente aprendeu passos de pessoas resilientes. E nessa manhã, a gente vai pensar nesse tema à luz da relação de um pai com um filho, mas mais do que isso, a palavra ela é direcionada aos pais com reflexão para os filhos. Como eu, como pai, eu preciso pensar nesse assunto. E daí eu quero começar com uma frase que eu ouvi quando eu comecei a fazer especialização em terapia familiar. Eu nem consegui concluir porque eu estava com um bebê muito pequeno, terceiro filho. Mas me marcou muito o PowerPoint. Coloca para mim aí a primeira frase. Que é da doutora Wanda Andrioli, que ela fala que educar é você ser capaz de ensinar o seu filho a enfrentar as dificuldades sem se machucar, sem se destruir. Guardiões. Essa é outra palestra. Guardiões, está aí? Tá? Coloca então para mim, por favor. É bom que eu vou acompanhando por aqui para não ter que ficar olhando para trás.
Eu me lembro que numa aula sobre história da família, essa historiadora italiana, ela começou e ela disse essa frase: educar é ensinar uma criança a enfrentar sofrimento sem se destruir. Eu confesso para você que naquela época, uns 8 anos atrás, eu não entendi muito bem. Eu fiquei como você aí, né? Como assim, né? Eu sei que você está assim aí. Como que educar é isso? Não, para mim educar era ensinar a estudar. Claro que existem vários conceitos, mas hoje isso para mim faz muito mais sentido do que fez 8 anos atrás. O que ela está falando? Ela está falando de resiliência. Ela está falando que quando a grande vitória da educação de um pai, de uma mãe, de um cuidador, às vezes que é uma avó, um tio, né? De um educador da escola, porque essa nossa palavra nessa manhã, ela não é só para pai e mãe biológico ou pai e mãe adotivo, mas é para um professor de escola, um professor de adolescente, para um líder, para alguém que discipula, para alguém que tem perto de si um irmão que precisa cuidar, que precisa ser um tutor dele. É você ser capaz de promover um ambiente de desenvolvimento onde essa criança, quando ela é frustrada, ela não vai se machucar. Ela não vai machucar o outro. Ela não vai entrar num surto, resiliência. Ela não vai destruir todos os relacionamentos ou quebrar o brinquedo. Eu não estou falando da fase do desenvolvimento que a criança pega e joga, mas de manter-se num comportamento assim. Porque como a gente não aprende isso na infância, a gente leva isso para a vida adulta. Chega na adolescência, a primeira frustração que você vive, né? Você que está aqui que é adolescente, você não dá conta. E quando eu digo não dá conta, não é não chorar. Chorar é normal. Amanhã de manhã a gente vai conversar sobre isso. A gente vai falar sobre as emoções, sobre esse processo. A gente vai entrar mais fundo nesse assunto. Mas é você chorar e ficar chorando e não conseguir continuar a sua vida. Isso é se destruir. Porque você passa a não seguir a sua vida porque você não consegue administrar um não. Você não consegue administrar um bullying na escola. Você não consegue administrar que o seu amigo tem uma coisa e você não tem. Tia, dói. Eu sei que dói. Eu fui adolescente, eu tenho filhos adolescentes. Mas isso não pode destruir você. E hoje você vê um alto grau, índice de automutilação, meninos se cortando, pessoas se suicidando. Eu cheguei a comentar com isso na nossa palavra final, se eu não me lembro, no ano passado, retrasado que nós tivemos aqui, no culto da noite, sobre o alto índice de suicídio. Pessoas estão se matando por crises financeiras, porque não aprenderam a administrar o sofrimento. E o sofrimento faz parte da vida aqui na Terra. Entendem isso? Então eu quero que você não pense nessa manhã que o que nós vamos falar só serve para meu filho de 2 anos, ou para meu filho de 10. Não, é uma palavra que cabe para nós como pais, para nós como cuidadores de um filho em qualquer idade, porque também às vezes seu filho já está com 26 anos e você continua alimentando uma educação onde você não permite que ele sofra. Isso é muito... Olha, eu e Mara, a gente tem conversado muito como família sobre esse tema. Porque a gente está numa situação hoje como pais, num mundo de facilidades, que você precisa inventar dificuldade para o filho. Você precisa criar. Porque graças a Deus você consegue trabalhar, consegue pagar a conta, pagar uma escola, né? Coloca lá, na maioria das pessoas que estão aqui, eu acredito que seja essa a realidade. Você consegue dar minimamente o que ele quer, então ele não tem desafio, ele não aprendeu a lidar com o não. Pode passar o próximo. É uma geração que não sabe tolerar, que não tolera nada. É uma geração que precisa de resiliência, precisa, e como o Mário falou ontem aqui, resiliência é um processo que a gente desenvolve na vida, como José foi tendo que desenvolver.
É uma geração que não sabe tolerar. E voltando a falar nisso, eu vou ser bem repetitiva. A gente está numa aula de manhã. De manhã é aula. Então não fica, vou falar. Até eu entender que Deus já colocou aí dentro de você o que precisa colocar. Não é só a criança que não tolera. É você que não tolera esperar nada. Né? Às vezes, situações aqui, Flávia, isso não tem nada a ver nessa manhã. Tem sim, porque seu filho está aprendendo vendo você. Lembra o que foi lido? Ensina a criança no caminho. E você está caminhando, ele está vendo. Você pede para o marido fazer uma coisa, ele não faz na hora que você quer, você tem um piti. Seu filho está aprendendo a não tolerar. Igual você não tolera. Você vai lá e faz. Né, mulher? Se achou aí? Sabe? Então, é uma geração que não sabe lidar com o não. Primeira coisa que eu quero trabalhar nesse não tolerar. Não sabe levar um não. Não posso, não tenho, não sabe administrar. Quando acontece isso, o que a Wanda Andreoli falou, tem um surto, uma crise. E nós, como pais, também temos dificuldade de administrar isso. Porque o que acontece? Não foi só comigo, não. Eu falo que como eu queria ter a cabeça de hoje, quando eu tive meu primeiro filho, há 14 anos atrás. Porque eu lembro que quando o Bernardo chorava, quando ele queria uma coisa, porque é biológico, foi feito para isso, o choro aciona um movimento de resgate do pai e da mãe. Foi feito por Deus para ser assim. Então o filho chora, um pai e uma mãe normal vai tentar socorrer. E eu demorei um tempo, junto com o Mário, a entender que certos choros eu não ia ter que resolver, eu ia ter que ensinar ele a administrar. Porque começa chorando por fome, por sede, daqui a pouco começa a chorar por brinquedo, por coisa que quer fazer, e você não consegue administrar isso, e o que você faz? Você dá alguma coisa. Um grave problema da nossa geração são os celulares, não porque o celular é problema. Não, pode voltar, ainda não estou aí não. Obrigada. É um grave problema. A gente tem vai sair, tasca o celular na mão do menino. Vai para comer, tá o celular na mão do menino. O que isso faz? Tem problema nenhum usar celular, mas as pesquisas já mostraram aí, só você entrar na internet, os livros estão falando que tem todo um processo neurológico do desenvolvimento do cérebro que precisa ser protegido. Eu não vou entrar nessas questões hoje. Mas você começa para tapear a relação da criança com o não, você dá o celular na mão dela, o tablet, e distrai ela, só que ela não aprendeu a lidar com o não. Ela não aprendeu a lidar com o sofrimento que o não traz. Você não ajudou ela. Da mesma forma que um adulto faz o quê? Alguns vão beber, né? Recebi um não, estou com problema, eu vou beber. Alguns vão meter a cara em práticas da internet. Para quê? Para desfazer aquela sensação. Mas você não compreendeu a sensação. Você não entendeu aquele quadro e não aprendeu nada. Então, você ensinou a sofrer? Não. Porque precisa aprender. Vai ter uma hora que você não vai estar do lado. Vocês estão conseguindo entrar nisso? Então, é uma geração que não tolera o não. É uma geração que não tolera esperar. E um dos mecanismos que está por trás disso é que com o avanço da tecnologia, e graças a Deus pela tecnologia, amém? Deus está nisso. Mas o uso é uma gestão do homem. Sempre foi assim desde o Éden. A administração do uso da tecnologia está na nossa mão, a autoridade é nossa. Mas o que acontece? Tudo é mais rápido. Então, eu lembro na época que a gente começou a ter computador, eu já estava na faculdade? Não, né, amor? Você que estava, eu não. Assim, era uma coisa, vocês adolescentes e jovens aqui, que vocês não imaginam o que era aquilo. Um computador demorava a processar, quando você ia ligar o computador, lembra? Ficava quase 1 minuto ou mais. Vocês não conseguem imaginar. Não consegue imaginar o que foi isso. Mas foi a época que o computador entrou na nossa vida. A gente tinha que esperar.
Para fazer pesquisa na faculdade, da escola, da faculdade, você tinha que ir na biblioteca nacional, ou estadual, ou municipal. Barça, aqueles livros enormes, pesquisar. Adolescente, você não sabe o que é isso. Você é da era do Google. Você joga no Google, Wikipédia, pesquisa, tá rapidinho. Então, é uma geração que, entre outros fatores, por conta dessa rapidez, hoje em dia você quer comer uma coisa, você não tem em casa para comprar, para fazer, você aciona o iFood, né? Você chama, é tudo muito mais rápido. Flávia, isso é nocivo? Não, se for administrado, se você souber administrar. Mas a gente precisa perceber o impacto que isso está trazendo para nós como adulto e para a nossa relação na educação com os nossos filhos. Eles também não sabem esperar. Nós também temos dificuldade de esperar. Então, pede uma coisa, quer que seja naquela hora. E se não é naquela hora, né, a coisa do não saber administrar, ou se destrói ou destrói alguém, com palavra, com atitude, destrói um brinquedo. E nós precisamos entrar nesse cenário para colaborar. Isso é educar. É você gerar resiliência, ok? É você conversar com a criança sobre a necessidade daquilo. E muitas vezes, escutar. Você já falou, já explicou, ela está chorando? Tenha paciência, deixa ela acabar de chorar. Observa o ambiente para ela não se machucar, não fazer nada errado, né? Mas fica ali do lado dela, junto. Não ri, não debocha, não seja indiferente. Mas ela precisa aprender. E ela, se ela não aprender com você, ela corre o risco de ficar igual a você, que também não sabe. E aqui nessa minha fala, como eu falei no início, isso é para você adolescente, isso é para você jovem, isso é para você que precisa compreender. Do outro lado, o seu pai, a sua mãe. Porque nós somos, amanhã de manhã a gente vai falar um pouco sobre isso, muito emocionais. Então, a resposta emocional ela vem primeiro, depois vem a cognitiva, depois vem o raciocínio. Então, você sente e aí você acaba fazendo, mas você não raciocina. Por que meu pai está pedindo isso para mim? Por quê? Né? Por que eu tenho que esperar? Porque precisa esperar. Porque na natureza as coisas não são, elas têm um processo. Para você plantar uma planta, ela não vai dar. Se bem que hoje em dia a genética até faz esse tipo de coisa, né? Uns movimentos assim. Mas o processo que Deus criou tem tempo para respeitar. Amém? Você está entendendo? É uma geração que não tolera o problema. Como a gente falou ontem, falou agora no iniciozinho, que não sabe administrar. Vai seguindo o seu caminho, está tudo planejado, eu estou fazendo tudo direitinho. Parou, tem um problema. Acabou. Vou jogar para lá. É uma geração que não finaliza o que começa, né? A gente tem um trabalho nas redes sociais, se você quiser seguir lá, Flávia Luz Vaz Oficial. A gente tem vários videozinhos e ano passado a gente falou sobre 9 razões emocionais porque as pessoas não finalizam aquilo que elas começam. Um dos pontos é esse. Não sabe administrar um problema. Então, quando ele aparece, você faz assim, ó, joga tudo pro alto, né? E para. Então, precisa aprender. E como que uma criança vai aprender isso? Você ensinando. Refletir o problema, entender o passo a passo que pode ser feito para organizar. Tem uma teórica, doutora Froma Walsh, do Instituto Americano de Famílias, e ela fez um estudo há muitos anos atrás sobre a resiliência em famílias. E ela fala que 3 processos chaves em toda pessoa resiliente que você vai encontrar bem desenvolvidos são a capacidade de se organizar, a capacidade de crer, daí ela fala da importância da fé, de você crer que existe alguém acima de você que pode fazer o que você não pode fazer. E ela fala de comunicação. Então, para você que quiser anotar, Froma Walsh, 3 processos: organização, fé ou crenças e comunicação. Pegaram? Organização, crenças
e organização e comunicação. Então fala aí, o que eu falei? Ó, de novo, bonito. Isso aí. E quando você administra um problema, isso é ponto 01, pastor. Por quê? Aconteceu o problema, não é jogar tudo pro alto, não é se desesperar, é parar e primeira coisa que você faz, o caos que estiver, você põe ordem. Você vai, como é que eu vou resolver? Aí, comunicação, com quem que eu vou falar? Crença. Com certeza, Deus vai, a boa mão do Senhor está sobre mim, vai dar certo, vai fazer com que coopere para o meu bem. Então, é um movimento de resiliência, ok? Administrar um problema. Então, a gente precisa compreender isso também. É uma geração que não sabe perder. Embora tudo isso pareça uma coisa só, a gente fez questão de destacar para que você entenda isso. É uma geração que não sabe perder, ela não tolera perder, sabe? Perder um relacionamento. Quantos adolescentes que têm dado cabo da vida, eu falei da automutilação, tem tido atitudes, né? Vou me matar porque ela não quer me namorar. Jovens fazendo isso e se matam. Não sabe perder, não administra a perda. E aí, quando você leva isso para o plano familiar, né, é uma coisa que lá em casa a gente conversa muito. Você tem 3 filhos como nós. Por mais que nós sejamos pais que buscamos direção de Deus, nunca eu vou conseguir, e o Mário, oferecer tudo igual para um, para outro. Isso não existe. Deus está falando com você agora. Você que é filho. Sabe, para de ficar, meu pai tem ciúme, meu pai privilegia, ok, a parte do seu pai ele vai ter que aprender com Deus, ele está aqui, se Deus quiser, hoje para aprender. Mas você precisa entender que não tem como, por mais que o pai se esforce, essa coisa, eu estou falando, mamãe, isso não é justo, eu falo, filho, mas nesse caso não tem justiça, tem individualidade, você precisa de coisas que o seu irmão não quer e não precisa. Então, não tem como eu ficar colocando na balança que eu comprei um tênis assim. Não tem. Seu irmão joga bola, campo, society, futsal, ele precisa de mais chuteira que você. Você não tem necessidade de usar tudo isso. Então, esse perder nesse sentido, sabe? De ficar feliz que o outro vai ter o que eu não tenho. É isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. E como é que a gente ensina isso? Também ficando feliz quando o meu cunhado consegue uma coisa que eu não consegui. Quando o meu irmão tem uma vitória que eu não consegui ter. Celebrando junto, é no caminho. É ensinar que quando o outro perde, eu preciso estar junto com ele. Mas quando o outro ganha, eu tenho que celebrar junto também. Amém? Como família. Então, é uma geração que não aprendeu e não tem aprendido, mas que precisa aprender. E as razões são múltiplas. Eu falei algumas aqui, rapidez dos processos com o avanço tecnológico, o tempo que não deixou de ser 24 horas, mas a gente continua enfiando coisas na nossa vida, né? E aí, com isso, a gente nunca tem tempo para parar e olhar, para ver o que está acontecendo na vida dos nossos filhos e na nossa própria vida. Outra coisa o acesso fácil aos benefícios que eu citei no início. A gente tem tanta coisa, pode ter. Hoje, até as pessoas mais simples, elas podem ter certas coisas que anos atrás não podia, né? E aí, porque se tem acesso fácil, a gente vai dando e não avalia se os nossos filhos podem ter aquilo naquela hora. Eu posso dar um celular, eu vou e dou. Mas é tão baratinho, o chip é tão baratinho, né? Você vai dando por conta da facilidade. Mas você precisa entender, analisar. Outra coisa aqui, a forma de criar com as facilidades e privilégios na vida de criança de hoje. A criança de hoje, ela é um ser diferenciado, porque não é igual a criança de 50 anos atrás. Hoje a criança tem tudo, é igual cachorro, né? Agora também. Desculpa a comparação, não estou comparando criança com cachorro, pelo amor de Deus, viu? Não é isso. O pastor está falando, na cultura hoje você está ofendendo o cachorro e não a criança, né? Porque o cachorro eu sei, eu estou com uma lá,
Vocês viram a princesa, né? Uma princesa. É uma menina, gente. É uma menina entre 4 homens, né? Mas é isso, a gente precisa entender isso, que a cultura tem feito. Hoje em dia, antes não tinha isso. Você vai em São Paulo, Rio de Janeiro, não sei se aqui é assim. Você tem lojas de pet shop, coisas incríveis para cachorro. Por quê? Não era assim. Mas hoje é igual a criança. Não era do jeito que é. Então a criança tem tudo da criança, o quarto da criança. Mas se não tiver a festa de 1º ano, irmãos, queridos amigos que estão aqui, nossos pais viveram sem isso. Tiveram alguns traumas? Tiveram, mas estão aqui. Amém? Não é porque podemos dar tudo aos nossos filhos que isso vai ser positivo para eles. E essa análise nós só vamos fazer se pararmos para entender o que estamos fazendo enquanto pais. Amém? Em contrapartida, como filhos, a gente precisa entender isso também. Sabe, não é tudo que é bom que é para mim, que eu tenho que ter, que tenho que fazer, que meu colega faz, eu vou fazer. Não. E daí a gente cai em algo que eu quero falar nessa manhã. Agora que a gente vai entrar na palavra. Pode passar o próximo slide. Eu trouxe esse livro para vocês, que foi um texto que Deus me entregou ao longo da nossa jornada. E a gente diz que a gente procura viver a nossa vida como pessoa e como família com base nessa revelação do Salmo 139, versículo 16. Que a palavra fala, eu quero que você abra comigo lá. Amém? Está sendo bom para você? Você está aprendendo alguma coisa para a sua vida? Amém. Que bom. Abre lá no versículo 13. Abriu? Agora para de conversar com o irmão, olha para a Bíblia e olha para mim. Foi? Vamos lá. Acompanha aí comigo. Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram quando eu era ainda uma substância sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Esse livro, A Grande Teia de Deus, ele na verdade é como um diário da nossa vida, onde a gente compartilha algumas estratégias que Deus tem gerado no nosso coração. Vocês estão me ouvindo? Eu estou escutando um burburinho, mas acho que de repente é o... Aham. Eu falei isso, gente? Versículo 16. Salmo, 139, versículo 16, do 13 ao 16. Nesse livro a gente aborda algumas estratégias de como viver o projeto que Deus intencionou de maneira proposital para a nossa vida. Nessa manhã, a gente quer pautar um pouquinho o nosso raciocínio de como educar, de como conduzir a proposta da criação de filhos sob essa perspectiva. Em que sentido, Flávia? No sentido que nós temos hoje muitas informações. Se você chegar numa livraria como a Saraiva, por exemplo, você vai encontrar livro de educação de filhos, diversas orientações e correntes. Você vai encontrar na internet blogs, sites, Instagram, Facebook, páginas, ensinando compartilhamentos de pessoas que nos ajudam
a qualificar a forma como a gente educa e a forma como a gente se comporta na vida. No entanto, nessa manhã eu queria muito que vocês e eu pudéssemos colocar... Deixa eu passar com o marido, que é uma ligação de casa que está 5 vezes. Vamos ver o que é que eles estão precisando aí. E a gente voltasse para a palavra de Deus. Por quê? A gente escuta muita coisa, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Tem muita coisa que é útil, mas também tem muita coisa que deixa a gente confuso. E eu sei que você, como eu, você que se inscreveu nesse congresso, você veio porque você quer solução para a sua família, bem? Você quer aprender como fazer esse processo de educar filhos de uma maneira mais assertiva, com mais paz. Porque muitas vezes educar filhos tem sido um problema. Na internet tem até um vídeo meu sobre educação de filhos, não sei se alguém já viu, que eu falo um pouquinho sobre isso, os 3 P's da educação, né? Filho é problema, filho é performance ou filho é projeto? Porque às vezes a gente lida com os filhos como se fosse um problema, mas nessa manhã o que eu quero trazer para nós é pensarmos como a palavra de Deus diz que filho é um projeto. Amém? Por quê? Porque o Salmo 139 ele afirma, pode passar o próximo slide, que desde esse momento aí, 139, versículo 16, o momento que você estava sendo formado, a escolha de um óvulo com um espermatozoide. Quando juntou, Deus determinou um projeto de vida para você. Amém? Então a gente vai pensar a educação de filhos nesse congresso. Tudo que a gente vai ensinar nesse congresso, a gente vai pautar nossa mente acreditando num princípio da palavra de Deus, numa verdade da palavra de Deus, que é que nós somos frutos de uma intenção. O nosso Deus é um Deus que planeja, projeta, cria com intencionalidade. Ele está fazendo alguma coisa que Ele sabe o que é. Ele sabe o que quer e Ele tem uma intenção. E muitas vezes no processo de educar, nós estamos educando sem nenhum projeto, sem nenhuma clareza de propósito, sem nenhuma intencionalidade. Você cria e educa, e não porque você seja mau, é por falta de conhecimento mesmo, por falta de discernimento e de revelação de Deus. Você vai fazendo o que tem que fazer, você vai fazendo o que seu pai fazia, você vai fazendo o que você vê as pessoas fazendo, mas você não entende a peculiaridade do que você tem na sua mão. Que seu filho não é simplesmente mais uma criança na terra. Seu filho é um projeto de Deus. Seu filho é uma intenção de Deus. Quando ele estava sendo formado, ainda que esse processo tenha sido difícil, você não queria essa gravidez, você teve problema, e foi luta, e a mãe reclamou, e o marido reclamou, Deus intencionou um futuro. Todos os dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Flávia, eu queria muito acreditar no que você está falando, mas a minha mente acha isso muito bonito. Mas não consigo. Deixa eu te dizer uma coisa, se você acredita, né, a doutora Ilma Cunha fala isso, eu acho fantástico. No primeiro versículo dessa palavra que diz que no princípio, quê? Todas as coisas, todo o resto que está aqui você tem que acreditar. No princípio criou Deus todas as coisas, criou. E Ele diz nessa palavra que ela é a revelação para mim e para você. Ela tem tudo o que nós precisamos, amém? Irmãos, e se isso não tem sido uma verdade na sua vida nessa manhã, que o Espírito Santo comece a transformar essa realidade. Porque a partir do momento que você começar a se dedicar a essa palavra, a tempo de oração, Deus vai realmente transformar essas palavras. Elas não vão ser letras, elas vão ser vida, elas saltam. Elas saltam como se fossem vivas para a sua necessidade. Amém? E essa palavra afirma que Ele escreveu
um projeto de vida. Ele escreveu um projeto de vida para você. Então é difícil, criança, adolescente, jovem que está aqui, às vezes você entender algumas coisas que seu pai faz, mas você precisa entender que você não é qualquer um. Você é uma responsabilidade que Deus recebeu do seu pai e da sua mãe. Amém? Tia, mas você não conhece meu pai e minha mãe, então ora. Pede ajuda. Mas você precisa entender que Deus dotou seu pai e sua mãe de capacidade. Existe uma unção, uma graça, uma autorização dos seus pais para conduzirem a sua história. Amém? Esse projeto que foi desenhado é muito interessante. Domingo à noite eu vou falar um pouco mais sobre isso. Hoje em dia, existem pesquisas que falam sobre esse fenômeno do planejador inteligente. Ciência, uma corrente de ciência que vem dizer que não tem como essa complexidade inteligente que existe apenas numa célula humana ser fruto do acaso. Não tem lógica. Isso só pode ser fruto de uma obra de alguém muito inteligente, um ser supremo. Isso é a ciência que fala, não estou falando da Bíblia, não, estou falando da ciência. Existem pesquisas que falam sobre isso. E que esse ser planejou, intencionou. Então, ele intencionou também a minha vida, amém? Ele intencionou a sua vida, ele intencionou a vida dos nossos filhos. Ele tem um projeto a cumprir na vida deles, amém? E aí, dentro da teia, a revelação que nós recebemos de Deus é que ser pai, pode passar o próximo, dentro dessa visão bíblica, dentro dessa visão de que existe um projeto em cada pessoa, educar é guardar o projeto. Amém? A Wanda Andrioli veio lá no início e disse: educar é ensinar seu filho a passar por adversidade sem se destruir. Sim. E a gente acrescenta agora que educar é ensinar o seu filho a passar pelas situações que a vida vai trazer para ele, sem se destruir, mas ainda assim fazer como diz Romanos 8:28, fazer com que toda situação, como José mostrou, sirva para estruturar uma pessoa melhor, para cooperar com o bem, para cooperar com um projeto. E educar, então, é guardar o projeto. Amém? Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem quer ser pai ainda não é, levanta a mão também. Levanta. Diz assim: eu sou um guardião. Amém? Que responsabilidade, ó. Você é um guardião do projeto de Deus que está crescendo na vida do seu filho. Você pode sentir isso no seu coração? Irmãos, quando Deus trouxe essa revelação para a gente, mudou o nosso jeito de educar nossos filhos. Mudou o jeito de lidar com as dificuldades do processo de educar. Porque muitas vezes a gente, quando um menino apresenta uma certa característica que é problema, que é difícil, que te dá trabalho, antigamente, o pensamento que a gente tinha, a gente quer resolver. Mas agora o pensamento que a gente tem é, a gente quer entender o que é que tem nessa característica dele, que Deus permitiu, que tem a ver com o projeto dele, que eu preciso trabalhar. Amém? Pode passar o próximo slide. Então, a ideia é essa aí. Eu trouxe essa foto daquele filme 300, né? De um guardião, porque eu quero que você tenha isso na cabeça. Você é guardião de uma pessoa que Deus trabalhou, Deus levantou essa pessoa para a batalha. Deus tem um projeto, e domingo à noite eu estou provocando você, porque eu quero que você traga visitante domingo à noite. Nós vamos falar sobre isso, que batalha é essa? E Deus conta com esse menino para realizar algo do projeto, uma etapa. Deus tem um propósito, amém? Deus tem algo para fazer. E você está guardando a vida dele para apresentar para Deus essa herança.
irrepreensível, pronta, na parte que cabe a você. Amém? Então eu vou compartilhar aqui algumas experiências que já compartilhei com o pessoal do retiro. Nós temos um filho mais velho, Bernardo, vocês viram ele na foto, ele é um adolescente. Desde pequeno, Bernardo, ele sempre teve uma característica de mais sério, sabe? Aquele menino mais... Até hoje, é impressionante que como Deus, tudo que Deus gerou no nosso coração, desde o ventre, palavras que nós recebíamos dos irmãos da igreja, sobre o futuro do Bernardo, coisas que Deus falava, sentimentos que Deus trazia, como o Bernardo vem cumprindo isso. Flávio, ele é perfeito? Não. Flávio, o Bernardo não tem nada nele que você... Tem um monte de coisa que Deus está trabalhando e nos dando graça para poder administrar. Mas a gente sentia que realmente aquela perspectiva de uma liderança e a palavra que Deus dava sobre Bernardo na nossa vida é que ele seria um José. Ele seria um José nessa geração. E as coisas, elas vêm acontecendo na vida do Bernardo. Bernardo tem uma característica de liderança. Ele não é aquela pessoa faladeira. Mas ele é aquele menino que ele é respeitado aonde ele vai. Ele estava numa escola por anos. Ele era honrado e respeitado. Ele tem uma popularidade respeitada. E às vezes Mário, a gente fala, mas o que esse menino tem? A graça de Deus sobre a vida dele. Para o propósito de Deus. E o que a gente começou a fazer? A gente começou a trabalhar o Bernardo. Ao mesmo tempo que ele tem essa autoridade, esse menino que a gente leva ele nos lugares, as pessoas falam como ele é educado, ele é gentil, né? Ele tem uma braveza e quer mandar. E desde pequeno, assim, principalmente na gente de casa, né, amor? Nos pais, igual o José da Bíblia. Os irmãos. E desde pequeno a gente tem conversado com ele. Filho, ainda não é chegada a hora. Calma, Deus tem um projeto para você. Mas você precisa administrar o jeito de falar. A gente vai trabalhando nele coisas do projeto, porque ele é um pequeno e nós somos os guardiões, tutores que precisamos oferecer para Deus o Bernardo no tempo certo, do jeito que Deus espera que nós ofereçamos. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? E isso não é na vida do meu filho. Você pode falar assim, Flávia, mas é porque você tem um monte de sarda, né? Porque o Mário, ele é cirurgião, isso na vida de você. Não. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que se Deus falou através de Davi no Salmo 139 que existe um projeto para cada criatura, é para cada criatura. É para toda criatura. Amém? Inclusive aquelas que estão se perdendo lá fora. Que a gente precisa estar atento a isso, que às vezes Deus permite chegar até nós, né? A gente vive muito isso com as crianças em casa. A gente recebe amiguinhos, crianças, que não têm uma família com revelação da palavra, que não tem estrutura. E muitas vezes Deus quer usar a mim e a você para sermos guardiões compartilhados dessas crianças. Amém? Que temos a palavra da vida, que podemos fazer coisas por essas crianças. E aí eu quero caminhar um pouquinho com você nessa manhã. No texto da palavra de Deus, em João 10:10, diz que o ladrão vem, senão para... Por que eu preciso ser um guardião, Flávia? Porque o ladrão, ele vem para matar. Ele quer roubar, ele quer destruir. O quê? O projeto de Deus que cresce na vida do seu filho. Ele quer destruir o projeto de Deus que cresce na sua vida, adolescente, jovem. Por quê? Porque ele sabe, não que ele tenha conhecimento, porque o reino das trevas não tem onisciência. Mas ele entende o planejamento de Deus, a intencionalidade de Deus, e ele rastreia os fenômenos, os sinais. E o que ele faz? Ele quer destruir
a intenção que Deus tem na vida do seu filho e da sua filha. Ele quer destruir o projeto, ele quer atrapalhar, ele quer rasurar, ele quer estragar, para que seus filhos não vivam e não sejam tudo aquilo que Deus projetou que eles fossem para a geração deles. Sabia disso? Então, enquanto pais, quando a gente entende essa verdade, que eu sou um guardião porque tem sim alguém querendo destruir, o mal está aí, as influências negativas estão aí. O que acontece? Eu mudo a minha posição. Eu compreendo que eu não posso mais viver uma vida expondo meu filho, minha filha, a toda e qualquer situação de conflito familiar, a toda qualquer situação de problema. Eu não posso usar qualquer palavra na educação. Por quê? Porque eu posso estar sendo um instrumento para roubar e para matar e para rasurar o projeto que está sendo escrito na vida do meu filho. Amém? Flávia, mas de forma prática, como eu posso atuar como um guardião? Como eu posso atuar de maneira a viabilizar que os meus filhos cumpram esse projeto, que eles sejam capazes de administrar as situações de crise da vida, que eles saibam passar por essas coisas e chegar no final como José chegou, né? Sendo sustentador da sua casa, sendo alguém que fez diferença. Eu quero ler com você um pedacinho do trecho que está no livro. Pode passar o próximo, por favor. Do capítulo de Guardiões, que diz assim: o lugar do guardião da infância, do adolescente, de uma criança, é o de estabelecer uma proteção sobre a vida da criança, que facilite o desenvolvimento de forma plena. É preciso saber guardar do perigo destruidor e expor aos estímulos necessários para que ele amadureça e esteja apto a realizar o que foi projetado por Deus para ela. Amém? Então, a primeira coisa que a gente vai partir nessa manhã para pensar de maneira prática é entender que eu sou um protetor. Como guardião, eu protejo. Agora, que tipo de proteção é essa, né? Não é só uma proteção que vai tirar a criança e vou colocar numa bolha e ela não vai fazer nada, não. Eu protejo do perigo, mas ao mesmo tempo eu também preciso saber expor as necessidades. Amém? Se você tem muitas vezes uma criança que é extremamente tímida, sabe? Olha, proteger ela não é deixar ela dentro de casa o tempo todo fazendo o que ela quer. Ela só quer ficar sozinha. Então, o que você precisa fazer? Também estimular ela a sair ou trazer um amiguinho para dentro de casa. Por quê? Porque só deixar ela ficar no conforto da solidão que ela gosta de ficar, como uma pessoa muito introspectiva, não vai ajudar, ok? Mas a primeira coisa nessa manhã que eu aprendo, que eu preciso passar a praticar como um guardião, como alguém que sabe o que está fazendo, é isso aí que está escrito, proteger. De que maneira? O caminho físico, o caminho emocional, o caminho espiritual e social do seu filho. Você precisa ter noção, você precisa acompanhar. Como você vai proteger se você nem sabe o que seu filho faz? Você não conhece os amigos dele. Você tem um filho adolescente que você nunca permitiu que os amigos dele chegassem na sua casa para jogar um videogame junto, para assistir. Você não conhece. Como é que você vai proteger sem conhecer? Você precisa andar junto. Você precisa sim prover o alimento, prover as coisas necessárias, proteger as emoções, como eu falei o exemplo aqui. Hoje a gente não consegue aprofundar nesse tema, mas uma das coisas que eu estou escrevendo agora no livro Guardiões, mais profundamente, é sobre a proteção emocional. A gente precisa proteger os nossos filhos da exposição a situações de escândalo, de estresse, de piti. Porque a gente tem ensinado errado os nossos filhos. A gente tem exposto e ensinado nossos filhos a temerem coisas que eles não deveriam temer. Quando você, pai, fica sem salário um mês, e você chega em casa e faz aquele drama, tudo é porque não tem dinheiro, mas não senta, não conversa, não explica, você está expondo o seu filho a uma insegurança. E aí, quando essa menina, sua filha, cresce, ela quer ser homem, ela quer de qualquer maneira
dar conta de ter dinheiro, de estar segura, porque ela tem tanto medo de se casar ou depender de ficar igual um pai inseguro como você foi, que ela muda o projeto que Deus tem na vida dela por conta da não proteção das emoções. Você está entendendo? Estou tentando. Mas você precisa compreender isso, a necessidade que tem de proteger emocionalmente e espiritualmente. O que é proteger espiritualmente? É você saber cuidar, orar, ensinar, ler a Bíblia. Proteger de coisas que são vistas que não deveriam ser vistas. E não é, gente, quando a gente fala assim, não é pegar o seu filho e colocar ele na bolha e ficar dizendo, não faz. Não é isso, não. É acompanhar, é quase uma obra de modelador mesmo, sabe? De artesão, é estar ali junto, fazendo esse movimento criativo como um artesão. Sabendo colocar um pouco para fora, trazer um pouco para dentro, explicando o que está sendo feito, por que você está fazendo isso. Filho, a mamãe não deixa você dormir na casa dos amiguinhos, porque você é muito pequeno, a mamãe não conhece aquela família. Existem muitas... Não é dizer não e não explicar por quê, ou dizer não e criar um monstro e colocar medo no seu filho. Entendem isso? Mas nós temos esse papel como guardiões, nós precisamos proteger. Proteger socialmente. Muitas vezes você, adolescente, não compreende. Eu sei que é difícil, eu já fui adolescente. E dou graças a Deus porque eu me converti na minha adolescência. Porque não era meu pai e minha mãe a dizer não faça, era eu que não queria, porque eu tive uma experiência forte com o Senhor aos meus 15 anos. Mas talvez você aqui, criado dentro da igreja, ou você aqui que nem é de igreja, mas você não entende quando a sua mãe fala, não vai. Não pode, tem que estar hora para chegar. E por que sua mãe faz isso? Porque ela quer te proteger do perigo da morte. Porque existe sim uma intenção contrária. Existe sim uma possibilidade de alguma coisa ruim acontecer. Então você vai viver sim, vai celebrar, vai ter os amigos, mas tem que ver que amigos são esses. Tem que ver que lugar é esse que você vai. Que companhias são essas que você tem andado. Entende isso? Amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, pensando no primeiro exemplo e também no segundo, eu me pego muito na história de José e Maria na relação com Jesus. Porque a postura de José e Maria, desde o momento em que José recebe a informação que Maria estaria grávida e daria à luz a um filho. A postura de José e Maria é o tempo todo de proteger. Eles se deslocam de uma cidade para outra. Eles têm posturas de alguém que está guardando um projeto. Amém? Eles se comportam como pessoas que estão guardando. E a segunda coisa que eu quero pensar com você... O guardião, ele analisa e acompanha as áreas de potencialidade e de fragilidade do seu filho. Segunda coisa que eu quero partilhar com vocês nessa manhã. Seu filho tem uma área forte, uma potência, 2 ou 3, né? Coisas que ele faz bem. Às vezes ele é extremamente comunicativo, habilidades na área da música. Coisas que ele é capaz de fazer e que você olha e as pessoas olham e falam, meu Deus, esse menino é bom. Não é verdade? Nós temos um filho do meio, o Heitor, que ele, desde pequenininho, ele tem uma relação com a música muito forte. E quando ele começou já a aprender, foi uma coisa muito rápida. Ele... Hoje está com 10 anos, se ele vê uma pessoa tocando um violão aqui na frente dele, ele é capaz de reproduzir aquela música. Porque ele tem uma coisa que não é uma coisa que eu fiz ele aprender, nasceu com ele, amém? É um potencial. E como guardiãos, a gente precisa perceber isso. Saber identificar, analisar, acompanhar, amém? Ao mesmo tempo, as áreas de fragilidade. Eu sempre dou esse exemplo, do nosso filho caçula. Ele é extremamente sensível. Davi é um coração especial. Só que essa fragilidade dele, às vezes, faz ele sofrer muito, gera dificuldades. E a gente, desde pequeno, vem conversando com ele, filho.
né? Às vezes quando ele chora por alguma coisa que aconteceu, ou um filme que viu, ou se ele souber que tem alguém passando por uma dificuldade, aquele coração, a gente vem ensinando ele a entender o que é aquilo, como que faz com aquilo, porque esse é o nosso papel. A gente não pode simplesmente ignorar ou o potencial ou a fragilidade, porque muitas vezes como pais a gente tem se conduzido dessa forma. Sabe? Chora. Briga. Não, para analisar isso. Seja gestor do projeto, amém? Acompanha o gerenciamento desse projeto. Essa é uma expressão mais comum para a gente, né? Acompanha o que está acontecendo, vai analisando o que está acontecendo ali, para perceber o que você pode fazer para colaborar. Então, esse é o segundo ponto que a gente precisa parar. E enquanto eu falo, eu queria que você pensasse na sua história, sabe? Pensa no seu filho, pensa em você. Se talvez você tivesse tido alguém que visse a sua potencialidade, que conseguisse pegar isso e transformar, quem você seria hoje nas mãos de Deus? Que coisas poderiam ter acontecido? Porque a expectativa, eu creio, de Deus, para mim e para você, a partir dessa manhã, a partir do momento que você tem o discernimento que seu filho não é só um filho, ou que os seus 4, 3, 2 filhos não são só a família que você resolveu montar, mas cada um deles representa um pedacinho do projeto que Deus está realizando na terra. Cada um deles é uma intenção diferente de Deus. Isso precisa mudar a nossa postura. Amém? Isso precisa mudar a nossa forma de se relacionar. Flávia, mas o que eu vou fazer? Começar refletindo. Começar mudando o jeito de administrar a educação. Amém? Terceira coisa que eu preciso aprender nessa manhã. Um guardião investe no treinamento do seu filho. O texto, lá de 1 Samuel, no capítulo 1, mais à frente um pouquinho, deixa eu abrir aqui com você, para você registrar na sua Bíblia. No versículo 21, 1 Samuel 21. Vou começar lendo aqui o 19. 1 Samuel 1:19. Diz assim: levantaram-se de madrugada. Abriram, gente? Não estou esperando vocês. 1 Samuel 19. 1:19, desculpa, gente. O capítulo 1, versículo 19. Acharam? Obrigada. Aí não dá trabalho, né? Esse aqui? Tá. Acharam? Digam amém. Diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana relacionou-se com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando o menino sair do peito, eu vou levá-lo para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor.
Flávia, o que você está trazendo para mim? Para você que não conhece essa história. Ana era estéril, queria ter filhos. Ela chora diante de Deus. Várias vezes ela vai ao templo e pede esse filho. Quando ela recebe o filho, ela diz antes de receber: Deus, quando eu tiver, eu vou consagrar ao Senhor. Ele vai servir ao teu projeto. Ele vai ser teu. Quando Ana tem um filho, ela cuida nos primeiros períodos de amamentação. Depois ela leva ele para o período de investimento. Que era o quê? O treinamento de Samuel, que seria profeta da nação de Israel. É preciso que você invista nos seus filhos. É preciso que você gaste tempo, gaste energia. Na história aqui de Ana, ela cumpriu o voto dela, ela foi lá e levou. E você? E eu? Como é que a gente tem feito isso? Como a gente tem investido na vida dos nossos filhos? De que maneira a gente tem se comprometido com o projeto de Deus que está na vida dos nossos filhos e conseguindo olhar, analisar o caminho deles, a gente tem investido? Tempo de trazer a casa de Deus, tempo de colocar num curso de música, ou de passar um tempo lendo a Bíblia com ele. Muitas vezes você identifica que seu filho tem uma paixão por oração, uma paixão pela palavra, uma paixão por coisas, e você precisa investir tempo. Você precisa pagar o preço que Ana pagou. Sabe, de gastar ali o necessário. Muitas vezes, irmãos, a gente observa que tem pessoas que investem tanta coisa. Pais que gastam dinheiro em carros, X, Y e Z. E na hora de efetivar um curso de inglês para o filho, pagar uma boa escola, se recolhe. A expectativa de Deus, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, é que você invista da forma que você pode no treinamento do seu filho. Amém? Invista no amor, invista na educação, invista nas habilidades, nos dons e talentos, invista na palavra, invista na oração. É gastar aquilo que você tem, é entregar. Talvez você como pai possa pensar: mas Flávia, já passou tanto tempo, meu filho já está jovem, já casou. Peça para Deus uma estratégia, como hoje você pode não voltar o tempo, mas aproveitar o tempo que te resta, investindo. Sabe? Gastando tempo com seu filho, gastando para que ele se forme naquilo que Deus projetou que ele fosse. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? A outra coisa que eu quero partilhar com vocês nessa manhã: o guardião vela atenciosamente em oração e ação pela história de vida do seu filho. Não tem como a gente caminhar nesse ofício de maternidade e paternidade sem oração. Não tem. Sabe, vocês que ainda não são pais, comecem já a orar. Já está casado, quer ter filho um dia, já começa a investir, porque o Senhor, a revelação do caminho vem na intimidade com a palavra de Deus e na oração. Quantas situações, irmãos, quantas que eu vivi como mãe e Mário como pai, que era na oração que Deus falava: ó, faz assim. Quando o Bernardo foi entrando na adolescência, com esse temperamento dele, né, bravo, sim, mais sério, eu falei: Jesus, como é que vai ser? E às vezes os hormônios davam aquela alterada, e era joelho mesmo, era no devocional falando com Deus, era indo para o quarto dele, dobrar o joelho e orar, falar: Senhor, Tu tens um plano na vida do Bernardo. Ele foi consagrado no ventre, a gente não aceita outra coisa, é o plano do Senhor. Aquilo que o Senhor projetou para a vida dele. Então o Senhor move, Senhor, tira amigo, coloca amigo, me dá estratégia, e Deus faz. Na oração, Deus trouxe estratégias, sabe, do que fazer. E quando ele começou, ele está muito novo, mas ele começou a ter afetos pelas meninas, né? Ele não é um menino paparicador de garota, mas ele começou a ver as meninas muito novo, 12 para 13 anos. E eu fiquei doida, né? Eu falei: Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, esse menino não, esse menino consagrado, ele vai ser José. O senhor não, Jesus não, José só casou depois de velho, já tinha 30 anos. E aí
Eu quis criar lá em casa uma coisa, né, Amodi? Não e não e não, não se conversa nesse assunto. Olha isso, a psicóloga, filha de Deus, mais de 2 décadas, conselheira. Aí fui orar. Não é que fui orar por isso, eu fui orar porque eu oro, tá, gente? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, filha, muda a marcha. Sim, você está jogando ele para fora, escuta, traz. Que coisa linda que a gente está vivendo. É perfeito? Não é, mas a gente tem o nosso filho na adolescência perto da gente. Ele conta para a gente as coisas. Na hora de dormir, ele chama o pai. Quando acontece alguma coisa, ele partilha, a gente partilha. Por quê? Porque a oração... Flávia, porque você... O que você e Mário fizeram? A gente só pediu a Deus e Deus nos deu direção. E muitas vezes não é uma faculdade que você precisa, não é ler 50 livros, é de vida de oração. Amém? Por quê? A oração diz a ação que você tem que ter. Amém, irmãos? Fica aqui comigo, não se perde não. A oração muitas vezes vai trazer para você a revelação da atitude que você precisa ter com o seu filho. Amém? Eu creio que foi assim na vida de Joquebede. Ela tem um filho, numa época que os meninos estavam sendo mortos, todos os meninos hebreus. E Joquebede recebe uma instrução de Deus. Qual a instrução? Você não vai perder esse menino. Faz um cesto, traça os juncos, monta o cesto e coloca esse menino no rio. E aí ela fala para Miriam, Miriam era irmã, segue o cesto. Olha isso, gente. Pensa, uma mãe fazer um... Você faria isso? Você teria essa ideia da sua cabeça? Não, vamos falar a verdade. Vamos olhar para a Bíblia e pensar. Ninguém, é Deus. Deus falou com ela. E Deus vai falar isso com você, amém? Deus vai te dar uma estratégia para essa situação que você não consegue ver saída. Às vezes é um filho que está envolvido com drogas, às vezes é uma situação muito difícil. Peça ajuda. Peça a Deus, fale com Deus para que Deus traga uma ação específica. Na vida de Joquebede foi incrível. Foi na hora certa que o cesto foi para o rio e o cesto cumpriu o caminho até que a filha de Faraó estava se banhando, pega o menino e o projeto é cumprido. Por quê? Porque Miriam vai lá, oferece o cuidado da mãe hebreia. O menino volta. Nos primeiros momentos da vida de Moisés, ele é criado na cultura do seu povo, ele tem impressão do projeto de Deus para a vida dele. Depois ele vai para o palácio. E ali a gente não consegue perceber, mas a grande teia de Deus estava se conectando. Para quê? Para que Moisés cumprisse o propósito que Deus tinha para ele de ser o libertador do povo hebreu naquela época que o povo era escravo no Egito. Entendem isso? O movimento de Deus conectando as coisas para que o projeto de Deus na vida de Moisés e do povo de Deus, porque o projeto é comigo, mas é com todos nós aqui. Porque o que Deus tem para fazer na minha vida impacta. Olha como é que impacta, não é? Eu estou aqui hoje compartilhando coisas que é da nossa história. E assim vai. Amém, irmãos? Quinta coisa e última que eu preciso, como guardião, fazer. Colaborar com um senso de revelação e discernimento acerca da identidade do meu filho. É incrível. Claro que Jesus, é o Filho de Deus. Mas como Deus revela na palavra que Jesus, ele sabia para o que ele tinha vindo. Jesus, ele recebe a impressão na família, os seus pais o protegem, o guardam, ele vai vivendo o momento dele, ali lá por volta dos 12 anos, ele já começa a se interessar, olha aí a potencialidade dele, pelos assuntos do reino de Deus, ele vai ao templo, ele fica ouvindo os mestres sobre o assunto que ele era chamado a trabalhar na terra. E Jesus, na hora certa, ele se manifesta para cumprir o ministério de redenção da humanidade. É impressionante. Ele fala, minha comida é fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra.
Jesus morre e no momento que Jesus morre, ele fala para Deus, está consumado. O que significa isso? Cumprir o projeto que foi designado para mim. Pagar o preço pela humanidade. Nossos filhos precisam crescer com um senso de identidade. Quem que vai promover isso? É a nossa relação com Deus, que vai gerar em nós a capacidade de dar aos nossos filhos esse senso de discernimento. Quem eles são, para o que eles vieram. Sabe, nós fazemos isso em casa com as crianças e não é dizer para o seu filho, você vai ser médico, você vai ser... Não é isso. Porque profissão é uma consequência do projeto de Deus, pode ser uma ou outra, mas daquilo que você percebe que Deus está trazendo para o seu filho, das características. E é tão interessante, nosso filho caçula ama as palavras. Ele adora um dicionário, ele é aquele menino que... E aí, desde pequeno, hoje em dia ele fala assim, mamãe, eu vou ser pastor, psiquiatra e psicólogo. E ele já começou a exercer o ministério dele. Outro dia ele disse, mamãe, eu tenho uma coleguinha aqui do prédio que ela está com um problema, me pediu para aconselhar ela, ele tem 8 anos. E eu assisti aquilo, eu falei assim, meu Jesus, tá bom, né? Somos guardiões, vamos lá. Tem que... por que isso? Porque não é que a gente tem feito isso. O Espírito Santo tem trabalhado de maneira que eles já começam a discernir e a serem identificados, quem eles são, para onde eles estão indo. Não é o exame do pré-vestibular que vai dar isso para eles, não, gente. Sabe, da orientação vocacional que vai dar, não vai confirmar. Mas como pais, a gente precisa ir cercando. E aí eu falei, mas o que está acontecendo? Não, mãe, posso conversar com ela? Eu falei, tá. A menina tinha 9 anos e meio, 10 anos. Desceram lá para um lugar comum do prédio. E aí ele conversou, daqui a pouco sobe ele. Aí eu falei, e aí, filho, o que aconteceu? Então, mãe, ela teve tipo um trauma. Como assim? Não é tipo um trauma. É que acontece o seguinte. Ela está sofrendo com uma amizade que está fazendo coisas que ela não gosta. Eu falei, o que você aconselhou? Aí eu usando os termos de propósito, né? Então, eu aconselhei 2 coisas. Eu falei, gente, estou me vendo. Primeira coisa, eu falei para ela se afastar dessa amizade. Jesus, eu falei, você fez uma coisa muito interessante, isso mesmo. Porque aí eu fui explicando, vai afastar da amizade, aí não vai estar exposta a essa situação, é bom. A outra coisa eu falei para ela ser clara, para conversar, falar para os amigos que ela não quer mais essa brincadeira de desafio com ela. Eu falei, Jesus! Quando eu estava grávida desse menino, contar isso aqui, que horas tem? Já é meio-dia? Acabou. 11h30? Eu estou acabando. Quando eu estava grávida do Davi, eu tive uma experiência muito assim forte. O que acontecia comigo? Não sei porquê, não sei explicar. Eu não conseguia ministrar, eu sentia uma fraqueza, uma coisa muito estranha. E aí um dia, eu estava chegando na igreja para uma ministração do culto de mulheres, e uma irmã, minha igreja é uma igreja que não tem essa coisa de a pessoa te dar uma palavra, não tem esse tipo de coisa. Mas aquele dia uma irmã chegou para mim e falou, Flávia, Deus colocou no meu coração de compartilhar uma coisa com você. Deus me disse que você tem sentido uma fraqueza, uma sensação de fraqueza quando você vai ministrar. Isso é um sinal para você, porque esse que está no seu ventre, ele recebeu porção dobrada da unção e do ministério que Deus derramou sobre a sua vida. Não que os seus outros filhos não sejam chamados, mas esse foi chamado para o ministério. E a partir de um conjunto de situações, né, amor? Mário chora, só chora. Deus nos deu o nome dele, porque a gente não queria colocar o nome bíblico, porque o Bernardo e Heitor não tinham nome bíblico, né? Só que aí começamos a falar, porque quando, a história é longa, gente, vai estar tudo no Guardiões. Quando eu soube que estava grávida, a gente tinha certeza que era menina. Porque 2 meninos e uma menina, na família dele, na minha família, a gente queria uma menina, era uma menina. Quando a gente foi fazer o exame, na hora que está fazendo, a família toda, né? O médico, um menino. Aí a gente...
Aí o meu mais velho, que é o Bernardo, vai ser Davi. Saímos de lá, eu tive que me consertar com Deus, porque eu sofri um pouco com aquela notícia, me consertei com Deus, e aí eu tive essa experiência na igreja, tudo nessa sequência. E aí, naquele mesmo final de semana, isso foi numa sexta-feira, no sábado nós fomos estudar o significado do nome, Davi. Quando foi no domingo, a gente estava na igreja, tinha um pastor de fora, e ele começou a pregar sobre a cura do cego, e ele falava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que aconteceu, mas sei que o Espírito Santo catou nele e em mim, a gente começou a chorar. E Deus falou, ele vai ser Davi, o homem segundo o meu coração. E esse coração sensível, esse menino, ele é um menino que ele quer ver Deus. Ele fala, mamãe, eu quero ver Jesus, mamãe. Ele quer saber das coisas. Mamãe, mamãe, eu quero servir Jesus. É um menino. Flávia, ele é pirracento? É. Brigão? É. Tudo isso. Só que ele tem dentro dele essa identidade. Qual identidade? De um menino que foi separado por Deus para fazer algo diferente. E daí ele fala, mamãe, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer o que você faz. Conversar com as pessoas e ajudar as pessoas. Eu quero palestrar. Ele tem 8 anos. Flávia, o que ele vai fazer? Ele vai ser psiquiatra? Não sei, não é isso que é importante. Importa que ele cresce com senso de identidade. Ele sabe que ele é parte de um projeto de Deus. Ele sabe que ele veio na terra para fazer coisas específicas. Assim como a gente ministra sobre a vida do Heitor, que a alegria que está sobre a vida dele é para, através do louvor, da arte, da música, do que Deus der para ele impactar e fazer diferença onde ele está. E a seriedade e a justiça que Deus colocou sobre a vida do Bernardo é para que ele seja um José. Aonde ele for, ele estabeleça a justiça. Quando o Bernardo começou com 7 anos a ver vídeos sobre preconceito racial, segregação racial, ele chorava. Ele ficava indignado, ele falava, como pode? Preconceito com o negro não poder. O que é isso que está dentro do Bernardo? Não fui eu que coloquei. Quem que colocou? Quem fez o projeto? Quem desenhou o projeto? Amém? Então eu quero terminar apresentando para você um plano. Coloca para mim o PDF, não sei se eu consigo mudar aqui. Isso. Será que você consegue enxergar? Isso é um plano de análise e investimento que eu fiz para trabalhar as crianças e vou em breve disponibilizar isso também. Como eu posso planejar o que eu vou trabalhar, né? Então, cada área, por exemplo, o físico, qual é a demanda? Está muito fraquinho? Preciso fortalecer a alimentação dele, né? Como é que eu vou colocar? Qual a fragilidade que ele tem na parte física, né, que precisa ser trabalhada? Qual é a potencialidade e o que eu vou investir? Investir é o quê? A ação. O que eu posso fazer? Isso você pode fazer cada ano. Sabe, irmãos, a gente precisa ter um planejamento na nossa família, em todos os sentidos, inclusive no nosso processo de educar, tá? Na vida emocional, qual que é a demanda do momento? Porque sempre tem aquela demanda, né? Aquele momento está muito triste, ou está muito agitado, ou está com algum problema na escola. Então, qual que é a demanda na vida emocional? Qual é a fragilidade que ele tem? Qual é a potencialidade? É extremamente amoroso? O que eu posso fazer para investir? Vou levá-lo para trabalhar nos projetos sociais da igreja, para desenvolver mais essa capacidade emocional dele. E aí você usar isso para cada área, né? O cognitivo, que é a inteligência, a parte escolar, o raciocínio, a vida espiritual, né? Às vezes as crianças elas não têm acesso à palavra.
a vida das nossas crianças. Você estuda a Bíblia, você faz devocional, mas traz a criança para a escola bíblica, mas não estuda a Bíblia com a criança em casa. Ela não tem esse hábito. Então, você identificar a demanda, ou seja, o que precisa, a ponto de fragilidade, a força daquela área e como você vai fazer para investir em todos os sentidos. Amém? Flávia, o que isso muda? Muda tudo. Porque o nosso Deus é um Deus de intenção. Ele é um planejador inteligente. E se Ele confiou para mim e para você um projeto, Ele te deu essa graça de cuidar, você precisa ser responsável, como você é no seu trabalho. Você não é responsável? Você tem lá uma meta para bater, uma coisa para resolver, uma demanda. O que você faz? Você estuda, você prepara, você planeja. E precisa ser assim na vida dos nossos filhos, amém? Precisa ser assim na sua vida adolescente, na sua vida jovem. Não se conduzir só um dia de cada vez, mas saber para onde você está indo, amém? Tudo bem para você até aqui? Para finalizar, eu vou colocar um videozinho de 1 minuto, onde eu falo sobre o tripé da educação. E a gente vai orar e eu vou terminar, passar a palavra para quem vai seguir. Pode colocar. É claro que não existe receita de bolo para educar, mas eu quero deixar com você uma estratégia simples, mas que pode funcionar. Primeiro, afeto. Tem que ter vínculo, carinho, cuidado, para que tudo que você vai ensinar possa ser realmente considerado pela criança. A segunda coisa é a informação. Como as coisas funcionam nessa casa? Como é que precisa ser horário, rotina, regra, para então existir a presença da disciplina? Muitos pais começam do final. Eles disciplinam, mas sem informar como as coisas funcionam e sem ter tempo de afeto e cuidado com seu filho. Então inverta a ordem e coloque dessa forma: afeto, informação, como as coisas funcionam, e aí sim, se a criança transgredir, você pode explicar e aplicar a disciplina, a correção necessária. Eu termino com esse videozinho, compartilhando com você o tripé da educação. E eu creio que é o tripé da educação de Deus com a gente. Desde o princípio, né? Ele nos cria, Ele se vincula com a gente, Ele ama. Depois que Ele ama, Ele explica como funciona. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Para então depois, se você transgredir aquilo que foi ensinado, você seja corrigido. Isso precisa ser uma realidade na nossa forma de educar. Seja criança, adolescente, jovem. Porque muitas vezes a gente está se perdendo. A gente cobra sem ter explicado como funciona. Porque a gente nem tem clareza de como funciona. A gente nunca conversa com o filho. Aí na hora que tem uma situação dura, quer chegar. Então precisa ser assim. Deus fez assim, Ele fez o homem, Ele se relacionou com o homem, Ele amou o homem. Ele estava junto, Ele tinha intimidade. Porque quando tem amor, existe um fenômeno neurológico, cerebral, da abertura da pessoa. Quando você ama uma pessoa, quando ela fala, você se abre. Não é assim que funciona? Você abre o coração. E aí vem a informação. Como é que funciona? Como é que funciona nessa casa? Como as coisas precisam ser? Você dialoga, estabelece as regras. E aí depois sim, se não forem cumpridas as regras, as consequências. Amém?